Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal, o nosso gabinete do AX 200, tá? Eu não fiz ainda o gabinete do AX 300, mas também já está em andamento aí com os amigos. Vou mostrar para vocês a evolução de um projeto para vocês entenderem como nasceu o AX e vocês entenderem também para poder refletir sobre o desenvolvimento de projetos, tá? Aqueles que gostam de fazer projetos. Então, para você fazer um projeto, você precisa de uma ideia e depois, ao longo da caminhada, você vai procurando consolidar essa ideia dentro das premissas pré-estabelecidas em projetos. No caso de amplificadores, você tem potência, tensão de operação, a qualidade do amplificador, o objetivo do amplificador, para que finalidade você vai dar ao amplificador, e depois você criar uma referência de topologia aplicada para o projeto. Nesse caso eu utilizei para o AX alguns conhecimentos e também uma ajuda de amigos, né, que contribuíram muito aí para o desenrolar desse projeto. Então eu vou passar para vocês desde o início até chegar a esse momento aqui, que é o momento de concepção do gabinete, e ter um amplificador definido e colocá-lo à venda, que o objetivo da gente é consagrar os nossos projetos através da consolidação da compra de um cliente que vai gostar ou que não vai gostar também. Isso vai melhorar os nossos projetos, vai melhorar a nossa forma de ver o mundo, e eu acho que a importância de você ter em mente o que você pretende fazer e anotar todos esses pontos é imprescindível para o sucesso de qualquer projeto. A parte financeira também é um ponto que tem que ser considerado, porque você não pode dar um passo maior do que suas próprias pernas, né? Nem colocar o chapéu onde a mão não alcança. Então, gente, eu vou passar para vocês a minha forma de ter encarado esse projeto e aonde foi que ele chegou. Então, desde os primórdios, né, que eu falo há 2 anos atrás, nós tivemos o caminhar do projeto, né, e a gente chegou a um produto testado e avaliado aqui por nós. Já temos algumas unidades vendidas. E a gente sempre busca a melhoria dos projetos que a gente desenvolve, principalmente eu, e particularmente eu tenho uma forma de ver projeto, uma forma bastante simples e complexa ao mesmo tempo. Às vezes a simplicidade ajuda muito, mas a complexibilidade de projeto às vezes te faz crescer e você aprende. Não vá pensando que tudo são flores. A gente aprende com os erros, aprende com os acertos. E só por ter um fato de você estar praticando é sinal que você está aprendendo. Então tudo que dá certo demais lhe tira o prazer de você aprender. Então tá aqui o primeiro modelo, né? Já em discussão, que eu conversava muito sobre o amplificador com o nosso amigo Hugo Ribeiro, lá de Portugal. E então nós fizemos aí um protótipo inicial, ok? Eu sempre busquei padronizar os meus projetos, mas esse eu fiz questão de sair do eixo e trouxe para vocês algumas inovações aprendida durante algum tempo e compartilhar com vocês, os nossos inscritos, como a gente percebeu esse projeto aqui, tá? Então vamos lá pegar o projeto inicial foi essa placa aqui, uma placa muito parecida com o MK4 original, o meu, e o PWT-SHE com essa topologia. Já o PWT-SHE tinha os
resistores de emissor em ângulo, ok? E tinha uma topologia utilizando bootstrap, né? Um amplificador mais simples, porém muito gostoso de se ouvir. Então eu quis pegar alguns temas já existentes, e isso aí o Hugo me ajudou bastante. Ele tem uma visão muito boa e uma condição de depurar projetos fantástica, então isso ajudou bastante, porque ele, com a experiência que ele teve no H2B, ele passou uns detalhes que eu não sabia, aprendi muito com isso, e com certeza ele aprendeu também muito com esse projeto aqui. Então eu estou compartilhando com vocês, para que vocês, quando adquirirem um produto da PWT, vocês saibam que foi feito com muito carinho, muita dedicação o que está sendo feito. Então nada foi feito aleatório, nada foi feito sem nenhum critério. Então a gente procurou, dentro desse projeto, trazer o que a gente acha de melhor nos amplificadores. Então nasceu o HL200, o primeiro protótipo aí que eu cheguei a fazer. Depois de muita conversa com o Hugo, né? Ensaios de placa, a gente avaliando alguns tipos de placa, de situação, de posicionamento de componentes eletrônicos, qual a melhor forma de se evitar loop de terra, enfim, todos os detalhes de projeto que vocês vão conhecer aqui agora. Então essa aqui foi a minha mudança na característica de placa, né? Vocês lembram que a placa era dessa forma. Então eu tinha um plano de terra aqui horrível, que permitia ruídos do amplificador e que às vezes causava problema aí de oscilação e desestabilizava o amplificador. Então, gente, placa de circuito impresso não é uma coisa simples de ser feita, principalmente em áudio e radiofrequência, tá? Tem que ter alguns cuidados que a gente tem que entender para poder começar a projetar a placa de uma forma segura e que vai dar resultado no final. Então observe aqui que nós já mudamos aqui a forma de ter o terra, né, que a gente chama de 0 volts, né, que tem a fonte simétrica para os leigos. O amplificador, gente, ele tem que ter uma distribuição dos 0 volts onde você não tenha longas distâncias, ou seja, o menor percurso, evitando paralelismo de trilhas, e sempre trabalhar de forma que você não tenha o efeito parasita gerando capacitores na própria placa. Você sabe que a placa ela tem uma camada de elétron, né, que é o isolante, e tem a parte metálica, que são as trilhas que conduzem eletricidade a determinadas frequências. Então esse projeto ele foi bastante elucidativo na parte de aplicação de normas de aterramento, de distribuição de plano de massa, alguns detalhes técnicos que a gente aprende, mas nunca aplica. Então houve essa possibilidade de aplicar nessa placa e nós caminhamos a partir de então para uma versão de placa mais arrojada. Vou mostrar para vocês aqui. Então o projeto em si, gabinete, impressão. Bom, então chegamos a essa placa aqui que vocês estão observando, mas essa placa aqui também não foi uma placa definitiva do projeto. Precisava-se de alguns recursos que a gente encontrava barreiras e que travava o projeto, que não deixava o projeto crescer e fornecer a qualidade que a gente queria atingir nesse projeto, tá? Então todas essas placas foram desenhadas, foram feitas algumas, 3 versões, 4 versões de placa, para se chegar a uma condição de uma placa de produção, que a gente chama, né? Aquela placa que depois que você errou tanto, bateu a cabeça tanto, você tem essa característica de placa que vocês estão vendo aí.
ok? Então muitas dicas foram aproveitadas, o aprendizado foi muito durante esse trabalho, e não foi um trabalho que a gente fez forçosamente, teve um cuidado, um zelo, prestando atenção no arranjo do tempo, no tempo que a gente poderia destinar a esse projeto. E depois eu comecei a fazer algumas intervenções na placa, né? Essa placa daí eu fiz por completo e usei muitas dicas do Hugo, que favoreceu bastante o crescimento do projeto e a finalização do projeto. Então chegamos aí ao AX 200/300, tá? Essa concepção que nós adotamos aqui foi uma concepção definitiva. Eu particularmente gostei muito do resultado dessa placa, fiz muitos testes aqui, com a parte de ruído de fontes. Então é um amplificador que tem uma boa rejeição a ruído, isso é um ponto fortíssimo desse amplificador, ou seja, permite que você instale com fontes com baixa capacitância, ou seja, não tão baixa assim, mas uma capacitância com efeito de ripple de 2 volts pico a pico, né? A vez de pico, né? Que a gente chama Bom, falhou aqui a memória. Então nós utilizamos esse parâmetro para fonte de alimentação. Então você pode utilizar uma baixa capacitância, tá? Então a tensão da ripple, lembrei agora, então a tensão da ripple aí, não ultrapassando os 2 volts, ele tem uma boa rejeição. Isso permite uma estabilidade incrível desse amplificador e uma performance na sua amplificação que eu ainda não vi nenhum amplificador que eu já testei aqui na bancada. Embora seja um amplificador de certa forma custoso, né, porque você tem placas dupla face, você tem algumas técnicas e além do tempo que se gastou para projetar esse amplificador, levando em consideração as noites perdidas, a material errado que chegou, componentes falsificados ou defeituosos, enfim, foi um aprendizado. E isso aqui eu indico a todos vocês que gostam do mundo do áudio, que é praticar o áudio. Aqueles que não têm ainda a capacidade de desenvolver seus próprios projetos, insistam, vale a pena. Se vocês querem chegar lá, vocês chegam, ok? Tudo é uma questão de esforço, se esforçar, estudar bastante. E as pessoas que gostam do áudio, tá aí um amplificador realmente que eu indico para vocês, sem sombra de dúvida, não levando em consideração que fui eu que projetei, e não levando em consideração também as horas perdidas, sim, o prazer de ouvir um bom som, ouvir um áudio de extrema qualidade e feito aqui no Brasil, tá, gente? Isso para mim é um valor imprescindível, ser e valorizar o trabalho dos brasileiros e do esforço que a gente faz para vencer e matar o leão todos os dias. Então essa aí é a placa definitiva do AX 200/300. A diferença desses dois amplificadores é muito simples, tá? Deixa eu tirar essas telas aqui dos layers, botar nessa camada que fica mais fácil ser visualizado. Então aqui eu tenho a alimentação do polo positivo, o mais B, como vocês chamam. E aqui do meu lado direito você tem o negativo ou menos B, ok? No centro você tem as duas indicações do aterramento, tá vendo? GND de um lado e do outro, e no meio você tem a saída de áudio. Acima você tem o filtro de Bush-Rohr e embaixo a rede Zobel, ok? Eu preferi utilizar essa topologia um próximo do outro, ao invés de ser um no sul, outro no norte, para poder você ter realmente uma redução do ruído do amplificador. Então com isso eu tive ganhos, tive uma simetria de placa, então com isso eu consegui
um objetivo que eu tanto queria, que era a qualidade do áudio, né? E também uma simetria, uma placa bonita. Logo acima você tem aqui o ajuste do BIAS, ok? Que é a corrente de repouso. E optei usar os resistores de emissor planos, para que não sofresse interferência do indutor que cada resistor tem. O outro tópico que eu utilizei também foi um sistema que eu já utilizei no MK4, que foi um booster no amplificador de tensão, ok? Então eu consegui aqui um booster, né? E tive um ganho melhorado, ou seja, os transistores trabalham mais livres, para vocês entenderem aí na linguagem mais simples. Mas com isso eu tive um ganho de tensão fantástico nesse estágio, e isso melhorou bastante a distribuição dos harmônicos do amplificador, ok? Outra etapa também que foi bastante discutido foi a parte do amplificador par diferencial. Essa configuração que a gente utilizou é uma configuração básica, mas muito eficiente. Então com isso eu consegui um equilíbrio. Nós tentamos aqui, eu utilizei aqui transistores Darlington, né, para fazer essa atividade, e não tive um bom êxito. Tive vários problemas de distorção, vários problemas de RF. O estágio ficou bastante sensível. Então qualquer sinal que você injetasse do amplificador, você teria problemas aí na parte de equilíbrio. Que aí o par diferencial é o que faz o cancelamento do ruído propriamente dito, né? Então ele faz o ganho de tensão para o segundo estágio, que é o amplificador de tensão. Então, par diferencial, gente, ele utiliza um espelho de corrente, que é para manter em cada transistor aqui do par diferencial uma corrente praticamente semelhante. A fonte de corrente constante também é um fator que melhore muito a qualidade, porque você não tem variações, e essa etapa que tem que ser protegida contra a variação de energia do amplificador, ou seja, quando você tem aquele consumo maior de corrente, a tensão tende a cair, e com isso o amplificador ele fica vulnerável a ruídos, ok? Então o par diferencial junto com a fonte de corrente constante separada, né? Você vê duas fontes separadas, uma para o amplificador de tensão e outra para o par diferencial. Isso contribuiu muito para a estabilidade e sonoridade desse amplificador. Mas o que mais me chamou a atenção foi a condição de poder modificar nessa topologia os harmônicos, fazendo com que o amplificador se tornasse bem próximo ao som da válvula, mas que não denotasse aquela distorção da válvula, ok? Então praticamente eu ignorei a parte de distorção harmônica perfeita para esse projeto e fui atrás daquela sonoridade que agrada os nossos ouvidos, não agride o ouvido. E você ouve todos os timbres de todas as formas, inclusive você pode ter o aspecto da fidelidade mais configurada nesse projeto. Então eu gostei muito desse projeto, aprendi muito, agradeço aí a confiança de vocês. O projeto foi uma senhora história de vida para mim. Eu peço que vocês, se possível, né, contribuíssem aí, comprando unidades desse amplificador, até para você tirar aquela dúvida e poder me dar aquela informação. Eu sei que não está um amplificador barato, sei disso, mas é o que eu pude fazer, pensar no custo-benefício do amplificador, não retirando etapas que com certeza iria reduzir o custo do amplificador, mas também iria comprometer o ideal dele, né? Então eu preferi manter uma integridade do projeto e também a parte de investimento, né? Que você
sabe que peças aqui no Brasil ou tá falsificado ou tem problema aí, né? Então a gente precisa botar na balança, né? E a intenção é ter um projeto de excelente qualidade. E só tenho a agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao canal. Isso é importantíssimo, porque também a gente reverte os valores que a gente recebe do canal em novos projetos. Não vai pensando que a gente coloca no bolso, não, que isso aí é a lei do engano. A gente reinveste isso aqui, porque tempo de projeto, gente, custa dinheiro. E eu agradeço a vocês aí pelos likes, pelos comentários, pela doação que vocês dão ao canal, Então, gente, a placa está disponível em nossa loja. Tem outros modelos, mas eu indico esse aqui para as pessoas que têm condições, que é um amplificador mais arrojado, um amplificador de melhor efeito, e que vocês vão gostar muito. E se não gostar, vai me dar o veredito, né? Luiz, não gostei disso, porque isso só faz enriquecer. E o propósito do nosso canal é justamente isso, difundir o mundo do áudio, e que a gente possa sempre buscar a melhoria do coletivo, não do individual. Então eu agradeço a vocês, agradeço a visualização, aquele abraço, muito obrigado a todos que de certa forma contribuíram para chegar a esse nível de projeto. Muito obrigado mesmo, agradeço a Deus e a todos vocês. Aquele abraço, gente, e fiquem com Deus.